Olá, pessoal, boa noite. Isso aí, vamos chegando. Hoje nós temos uma live maravilhosa com a série Tramontini. Olá, Evandro, Cláudia. Deixa eu ver quem mais está aqui. Josi, Brígida, Antônio. Muito bem, pessoal, vamos chegando, vamos chegando. Tá cedo ainda, faltam 5 minutinhos. Então vamos esperar o pessoal chegar por aí. Restaura, Glauco, Comunicação com Alma. A série já está aqui. Muito bem, vou chamar logo para a gente conversar. E eu quero agradecer, né, a presença de todos vocês nesse momento, né, uma live à noite, né, depois de uma jornada inteira de um dia. Vocês podendo nos prestigiar aqui nesse momento. Então, gratidão aí, muito obrigada por todo esse empenho, né, e esse interesse em estar aqui. Eu vou achar aqui as séries e já vou chamar. Deixa eu localizar aqui. Olá, Flávios, tudo bem? Séries, vamos lá. Muito bem, já chamei. Vamos começar a nossa live, aquecer as turbinas. Olá, séries. Olá. Boa noite. Boa noite. Tá me vendo bem? Parece que tá escuro. Eu te vejo bem, te escuto bem. Ai, que bom. Vou fazer uma pequena introdução aqui, até porque nós combinamos com o pessoal às 20 horas. Então, já aproveitei, já te fisguei aí, né, para a gente já se conectar aqui. Primeiro, quero agradecer, né, a presença das séries, de todos vocês. Dizer que é uma honra para a CNV Hub trazer conteúdo e pessoas que possam compartilhar perspectivas das mais diversas ordens, e isso nos engrandece, né? Então, para mim é um privilégio estar aqui com você hoje, séries. E vamos lá, eu gostaria muito de convidar já de antemão todos que estão aqui para... Nós vamos deixar os contatos da série Tramontini no Instagram, também Pazimente, né, que eu acho interessante a gente divulgar. Mas no finalzinho a séries deixa todos esses contatos aqui importantes para a gente. E hoje, né, conforme já postado e divulgado, nós vamos trabalhar aí uma temática que está no meu coração, que está na pauta do meu dia a dia, que é entender a cada vez mais novas perspectivas sobre o conflito e estudo de paz. E nada e ninguém melhor, né, do que as séries nesse momento da minha vida, que é um grande encontro com ela e com toda essas pessoas, né, que ela também se conectou e que está trazendo aí para a gente conteúdo na forma de pós-graduação, que também a gente vai abordar no finalzinho desse nosso encontro. Bom, eu vou fazer uma breve apresentação, porque senão eu ficaria aqui a noite toda, né, falando, mas eu acho importante contextualizar, né, quem é a Séries, por que ela está aqui, né? Pessoal, a Séries, ela é idealizadora e cofundadora, diretora do programa de pós-graduação, vou usar uma colinha aqui, tá bom? Em transformação de conflitos e estudos de paz, com ênfase no equilíbrio emocional. Olha que interessante, em transformação de conflitos e estudos de paz, com ênfase em equilíbrio emocional. Ela é doutoranda em estudos internacionais sobre paz e conflito pelo Instituto Nacional de Estudos da Paz, pela Universidade de Otago, Nova Zelândia, mestre em paz, segurança internacional e transformação de conflitos na Cátedra de Estudos para a Paz pela Universidade de Innsbruck, Áustria, a cátedra da Unesco. Bacharel em Direito, há 25 anos estuda ciências contemplativas e ela vai contribuir muito com essa experiência dela aqui com a gente, em instituições de diversos locais como Índia, Nepal, Tibete, Europa, Estados Unidos, Brasil. E óbvio que não poderia deixar de falar, casada com Flávio Raimundo, e juntos eles têm 2 filhas. Agora é o desafio de eu falar o nome corretamente, Arayatara, certo? E Julie. Seja muito bem-vinda, Séries. Obrigada mais uma vez pela disponibilidade de conversar com a gente. Vamos, então, dar início aqui a esse nosso
Já são 19h59, né? Então vamos começar a aquecer as turbinas aqui. Séries, eu vou começar te perguntando algumas coisas que são importantes tanto para o público da CNV e eu acredito também com o público interessado em estudos de paz, né? Que é exatamente essa questão do campo de estudo sobre o conflito. Conta para a gente por onde anda, como é que está a sua experiência com esse campo de estudo. Érica, primeiro eu quero agradecer a presença de todos e de todas e de todes aqui nesse espaço e agradecer esse convite da Érica, né, da CNV Hub, e dizer que para mim também é recíproco, que é uma grata surpresa assim, essa nossa conexão. E eu fico muito feliz de todo o teu trabalho e o teu servir, né, a tua devoção, né, por todo esse campo de descobertas sobre o ser humano e ajudar as relações. Eu acho que a gente tem caminhos assim bem similares, motivações similares. Então, eu agradeço e honro a tua jornada e o teu ser e todo o teu trabalho. Então, eu agradeço a todos. E sobre essa questão do campo, o campo de estudos de paz e de conflitos, ele é um campo muito recente. Ele tem menos de 100 anos. Então, esse é o primeiro ponto, né? Nós tínhamos, assim, nós temos, né, direito, psicologia, antropologia, educação, enfim, a gente tem várias disciplinas, matérias, né, áreas acadêmicas. E os estudos de paz e de conflitos, ele é muito recente, ele tem menos de 100 anos. E sempre que a gente fala de estudos de paz e de conflitos, é muito importante a gente contextualizar que é um campo de estudos acadêmicos interdisciplinar. Então, isso daí é algo que nós, brasileiros, principalmente, a gente não está muito acostumado, a gente é muito generalista, né? A gente se especializa em algo, segue aquele algo, e esquece, às vezes, da interface e que nós não somos seres fragmentados, que nós somos seres inteiros e existem tantas complexidades no campo da experiência humana que, às vezes, uma determinada área não dá conta. Não é que a área em si ela é falha, é que os métodos utilizados de determinadas áreas ele não leva em consideração a complexidade humana. É simples assim. É uma questão muito pragmática até, de método mesmo, né? Então, os estudos de paz e de conflitos, academicamente, ele vem para preencher essa lacuna. Isso é muito importante de todos ouvirem e saberem disso. Qual que é a lacuna? O direito, a psicologia, a antropologia, a educação, todas essas áreas, elas têm o foco de apoiar os seres humanos. Isso não se discute. Cada uma delas dentro dos métodos da epistemologia que se tem e dentro do seu contexto. Porém, uma das pessoas que assim, sedimentou os estudos de paz acadêmico é o professor Galton, de Oslo. Ele dizia assim, nós precisamos criar um curso acadêmico que ele seja interdisciplinar e que ele possa compreender ou estudar ou investigar a experiência humana através de uma lente interdisciplinar. A gente não pode mais ver as relações humanas só por uma lente, a gente precisa ampliar, crescer, ter abertura. E aí que nasce, assim, de forma bem resumida, um pouco esse campo acadêmico dos estudos de paz. Ele é interdisciplinar, tem muitas pessoas que pensam, que ligam os estudos de paz e de conflitos com o direito, né? Eu vejo muito, assim, principalmente no Brasil. E eu vejo muitas pessoas ligando os estudos de paz e de conflitos também com as relações internacionais. E tanto o campo do direito quanto das relações internacionais fazem parte dessa interdisciplinaridade, mas é apenas uma lente dentro desse escopo que é imenso, né? Exato. Então, isso daí para mim, quando eu descobri esse campo, porque em 2010, por aí, 2011, eu fiz o meu mestrado, eu fiquei fascinada. Eu disse, gente, a gente precisa trazer isso para a academia brasileira, porque eu acho que o campo, por exemplo, do estudo da paz, ele é muito amplo. Existem muitas abordagens, muitos contextos, digamos, significados diferentes de pazes. E o conflito também, o conflito são muitos métodos que existem, né? Dentro do escopo do estudo de paz e de conflitos, a gente vai transitar em alguns
alguns olhares sobre a paz e alguns olhares sobre os conflitos, né? Então, eu acho fascinante, na verdade. Não sei se tu quer complementar ou... Não, eu quero colocar aqui uma questão interessante. Você foi falando, me veio à mente aqui, né? Como eu leciono negociação e administração de conflitos, eu sempre questiono a administração de conflitos, que é o nome que a faculdade dá para a cadeira, né? Para a disciplina. E é muito comum a gente escutar assim, resolução de conflitos. E no próprio nome, né, da pós e dos estudos que você vem desenvolvendo, fala sobre transformação de conflitos. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, entre resolução de conflitos e transformação de conflitos. Sim, esse é um tema muito vasto, dá para a gente fazer várias lives assim, sobre isso, Sim. né? Mas vamos focar lá na transformação. Não, eu acho que é importante assim comentar um pouquinho, porque o que acontece? Como eu coloquei, esse campo é interdisciplinar, né? E ele vem com o intuito de observar o ser humano, o comportamento humano, ajudar nas relações humanas, como a gente pode se relacionar de uma forma mais construtiva. Na verdade, resumo do campo, ele vem com esse objetivo. E aí, por nós estarmos falando de relações humanas, e aí eu acho que é algo que todos nós, se a gente parar e pensar, a gente vai ver que é um pouco por aí. Quando nós tratamos de relações humanas, não é algo linear, né? Não é uma coisa assim, ó, 1 mais 1 dá 2, 2 mais tanto dá tanto. Então, as relações humanas, a gente está lidando com muita complexidade, a gente está lidando com o movimento, com a transformação, com mente, com emoções, com sentimentos, com história, com biografia, com questões de corpo. A gente está lidando com algo muito complexo. Então, o que acontece? Dentro das visões existem gestão de conflitos, soluções de conflitos, são abordagens maravilhosas, né? Mas elas têm que ser vistas dentro do contexto delas e para aquele fim. Então, eu gosto muito de que a gente possa exercer essa delicadeza sobre os métodos, delicadeza sobre o contexto que cada palavra sai, o contexto que cada método foi criado, né? E para qual que é o propósito daquele método. Então, a transformação de conflitos, ela vem responder, assim, a transformação principalmente elicitiva, que é um termo cunhado pelo John Paul Lederach, mas dentro da transformação de conflitos, John Paul Lederach é referência dentro dessa área, ele é um catedrático da Universidade de Notre Dame, nos Estados Unidos. Ele diz o seguinte, que o conflito não é problema, que o conflito faz parte das relações humanas. Então, assim, não tenham medo de conflito, porque ter medo de conflito é ter medo da vida. A vida é conflito, né? E ele diz algo assim, que não existe nada nas relações humanas para ser resolvido. Aí tu para e pensa, como assim? Ele diz, sempre no campo das relações humanas, eu posso ter uma ilusão de resolução de algo, mas as coisas estão sempre em transformação constante. Por exemplo, se eu tenho uma questão pontual, bateu o meu carro, né? E eu vou resolver contigo. Qual que é o foco? É o material. Eu quero uma indenização do carro, você me paga e aquilo aparentemente está resolvido. Mas não foi transformado a nossa relação, o padrão relacional. Então, a transformação de conflitos e a resolução de conflitos, elas têm um pouquinho essa diferença. E a solução de conflitos, né, a gestão de conflitos, seria mais ou menos assim, eu foco no material, sendo que a transformação de conflitos não é que o material é menos importante, esse não é o ponto, porque existem situações que a gente vai ter que resolver o material para depois adentrarmos no epicentro do conflito. Às vezes o material, ele é digamos, a narrativa do conflito, é por onde eu tenho uma porta para depois a gente dar um passo além, entendeu? Então, a transformação de conflitos, o foco dela é na relação, é a gente transformar e direto mais no epicentro do conflito, ao invés da gente ficar mais na narrativa, né? É um pouco Excelente. Isso. De forma bem resumida. Sim. Essa colocação da transformação da relação vem ao encontro da perspectiva e da abordagem da CNV, né?
Eu sei também que você tem uma história com as abordagens contemplativas, e eu queria aqui, né, promover um encontro, né, alguma coisa que você pudesse trazer para a gente sobre essa conexão, esse encontro das abordagens contemplativas e a CNV. Eu diria assim, a ciência contemplativa e as abordagens contemplativas, a gente pode ver isso em todas as tradições religiosas, né? Cada tradição religiosa, ela tem um campo infinito de práticas contemplativas maravilhosas. O que acontece? Muitas tradições espirituais e religiosas, elas se perdeu essas práticas contemplativas ao longo dos anos. Então, existem algumas tradições religiosas que mantiveram, uma delas é o budismo, que manteve essas práticas contemplativas de forma mais, assim, viva, né? Dentro do cristianismo tem práticas lindas, eu já fiz vários cursos dentro dessa área, mas dentro do cristianismo tu encontra poucos, digamos, monastérios e sacerdotes que mantiveram essas práticas. Então, isso é um primeiro ponto. Segundo ponto, as práticas contemplativas, elas podem apoiar qualquer tipo de ferramenta, porque o ponto é, o que é uma ferramenta? Por exemplo, a CNV, ela busca trabalhar as relações e o caminho dela é um caminho da não violência, né? Então, o que seria isso? Né? É um caminho aberto, é um caminho com o coração aberto, é um caminho de menos julgamento, né? É um caminho de a gente de respeito profundo consigo e com o outro, e com as relações, né? E aí eu me questiono assim, independentemente de ser a CNV ou qualquer outra ferramenta, se o facilitador ele não tem essa abertura de coração verdadeiro, não importa se a ferramenta que ele treinou, ela é maravilhosa, ela pode se tornar violenta se o facilitador, independente da ferramenta ser a mais maravilhosa possível, se o facilitador impor para o outro como uma verdade, não respeitando as partes, não respeitando a história do outro, né? E eu vi muito ao longo da minha jornada e me vi também várias vezes né, tendo que dar um passo para trás e olhar e dizer assim, nossa, né? Porque como professora de prática contemplativa, eu já tive as minhas fases bem chitas, achando que a meditação era a solução para o mundo. E eu comecei a ver que existem tantas práticas bonitas, né, disponíveis, que faz a pessoa ter essa conexão profunda, né? Claro que as práticas contemplativas são bem específicas e quem quiser trilhar esse caminho é maravilhoso, é um caminho de muita paciência, é um caminho difícil, porque ele exige, né, bastante, assim, dedicação. Mas o que eu acho que essas práticas contemplativas, independente da vertente dela, pode apoiar qualquer facilitador, seja de CNV ou seja de qualquer outra ferramenta, a suavizar o coração, a ele conseguir ser tocado pela própria humanidade, porque ele vai estudar a mente, a consciência, vai estudar o que são as emoções, o que são os sentimentos, o que é corpo, tudo isso se investiga, né? Dependendo das práticas contemplativas, tem essa possibilidade dentro da abordagem que eu trabalho, a gente investiga tudo isso. E a gente vê que tudo isso, né, depende de causas e condições, que as coisas não são fixas. Então, eu acho isso tão gentil, né? Nos coloca num lugar humilde, de postura de mundo. E sem essa humildade verdadeira de coração, qualquer ferramenta, seja mais linda, ou seja a formação do PhD, de não sei o que, da Harvard, blá, 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 a gente não está indo ao encontro, como o Lederach fala, da nossa vocação, do nosso propósito de vida, né? Que é benefício a todos os seres, né? A CNV, ela vem com esse propósito de apoiar, então tem uma motivação nobre envolvida, né? Mas será que essa motivação nobre, como que a gente cumpre essa motivação nobre, né? Sim. Essa seria a pergunta. E existem, dentro das práticas contemplativas, pode apoiar muito, dar muito apoio nesse sentido. Sim, a CNV, inclusive, né, se não tiver esse facilitador, essa alma, né, consciente de todo esse processo, sensível, né, às questões humanas, ela pode se transformar numa estratégia comunicacional. Exato. Então, e causando estratégia, quer mais violência do que isso? Exato. Causa manipulação, causa, né? E isso daí, o Lederach fala,
nós nascemos como seres humanos com sonar. A gente não é boba, a gente percebe. Então, eu gosto muito da frase do Rosenberg, que ele diz: quando não é verdadeiro, todo o sistema apaga. Né? A gente pode achar que a gente está enganando alguém. Então, eu me coloco assim, o quanto é importante essa jornada profunda interna do CNVista. Né? Eu coloco porque vocês estão num hub de CNV. E isso daí essa é a jornada mais difícil, na verdade, porque é muito fácil a gente ir num programa, ser facilitador, treinar, aprender e aplicar. Mas qual que é o nível de facilitador? Até onde a gente quer ir? Né? Isso faz toda a diferença, né? O quanto que a gente busca aqui, né, na CNV, a gente fica muito preocupado com isso. Recentemente eu até fiz uma formação com as meninas de Brasília, chama Facilitadores com Alma. Exatamente, uma abordagem linda, exatamente sobre essa delicadeza e essa sensibilidade. E acredito assim, a gente está muito ligada a treinamento corporativo, muito ao mundo das empresas, né? E a gente precisa o tempo todo estar fazendo essa investida em nós, né? Por onde está, né? Por onde caminha a minha alma, meus pensamentos, a minha intenção, o cuidado, né? A forma com a qual eu entro em contato comigo e com o outro. Então, zelar por isso e avançar nisso. E as ciências contemplativas são imprescindíveis e a gente precisa dar um passo adiante, sim. E é perpétuo isso, né? Ad contínuo. Assim. A gente precisa estar sempre escalando consciência e olhando para todas as vertentes possíveis para poder se aprimorar. E assim, Séries, minha preocupação constante quando a gente está falando sobre CNV para as pessoas é que não é ser cuticute, bonzinho, ser uma pessoa que não entra em conflito, né? É uma pessoa que se conscientiza sobre todas essas questões humanas, né? A gente não vai fugir do conflito, mas quando a gente enxerga o conflito, a gente enxerga como uma fonte positiva, uma fonte rica para a transformação de si e da relação, né? Então, é nessa perspectiva que olhar para o conflito como uma possibilidade, né, de conexão e de transformação que a gente vai levando. E, obviamente, é importante sensibilizar as pessoas que CNV não é fórmula, CNV não é pode pirlim pim pim, não é mágica, ela é um processo de autoinvestigação contínuo. Eu costumo dizer que tem uma ferramenta na engenharia que a gente chama de PDCA, né? Que é Plan, Do, Check, Action, é um ciclo de melhoria contínua, eu faço um paralelo. O CNV ela vem como um lembrete diário desse ciclo de melhoria contínua ou continuada que a gente adota. Séries, eu queria que você contasse para a gente sobre a pós, mas eu também queria que você destacasse essa questão do cuidado, né, do equilíbrio emocional, porque o título ele é muito potente, né? Eu me inscrevi nessa pós, estou assim louca para começar. Cheia de expectativas e transformação de conflito, estudos de paz e equilíbrio emocional. Conta para a gente essa tripartite, que na realidade não estão divididos, estão conectados. Conta para a gente como surgiu essa ideia e o que vocês vão colocar nessa trilha toda de ensino. Na verdade, como eu estudo ciência contemplativa há 26 anos e eu fiz o meu mestrado da Cátedra de Paz da Unesco, eu senti essa motivação de trazer, ao invés de ficar na Europa e desenvolvendo a minha carreira por lá, eu pensei, eu vou trazer isso para o Brasil, porque foi tão benéfico para mim, sabe? Eu tive acesso, assim, Érica, coisas que eu juro não tem aqui. Eu fiquei chocada, sabe? Tipo, métodos científicos que eu venho do direito, né? Métodos científicos que têm base no conhecimento indígena. Eu dizia assim, eu posso usar isso? Eu não preciso usar aquele método, sabe? Aqueles métodos assim acadêmicos de escrita que tu não fala de você, que tu tá falando de uma coisa far away, uma coisa Escreve muito na terceira distante. pessoa. Então, assim, o ponto, a minha investigação, eu pensava assim, o ponto não é descartar a terceira pessoa também, mas como eu vou incluir primeira pessoa, né? Então, no direito eu vivi muito isso, que descartava um pouco. E aí, assim, tudo que eu fui estudando, eu dizia, nossa, porque, por exemplo, dentro dos estudos de paz, dessa abordagem da cátedra, se diz assim, paz não existe. Eu fiquei chocada a primeira vez que me falaram assim. Eu disse, como assim? Eu vim fazer um mestrado e paz não existe? Aí o professor disse assim,
calma, querida, escute. Ele disse, a paz em si é uma palavra plástica. Ela depende de um observador que a experiencia. Cara, quando ele falou assim, eu disse assim, gente, eu estou no lugar certo, com as pessoas certas. Então, todo o desdobramento de uma ideia de paz não é uma paz fixa. Ela não é um conceito de paz que ele não se mexe. Ele é um conceito de paz aonde você se implica no processo, você experiencia a paz, e paz não é antagônico de conflito. Você pode repousar no conflito, você pode tomar o conflito como um caminho, não é que você vai ficar criando conflito. Você não precisa fazer nada, fica tranquila. Ele está presente o tempo todo. Então, quando eu comecei a ter acesso a esse conhecimento, e daí tem muitos autores, a gente estuda todos os meses, eu fiquei fascinada, né? E aí eu pensei assim, isso é muito transformativo. Porque foi transformativo para mim, né? Eu pude ver eu pude ser tocada pela minha própria humanidade, que é permeada de desvirtude, virtude, falhas, né? Dentro dessa abordagem de John Paul Lederach, da transformação de conflitos, o ponto não é o conflito, é como você lida. E ele diz assim, as falhas fazem parte da jornada. E eu lembrei da questão desse trabalho constante da CNV que você colocou, que assim, quando a gente se reconhece como seres humanos e diz assim, como seres humanos a gente falha, tá tudo bem. Vamos cair? Vamos! Faz parte do caminho. Então a gente desmonta uma ideia de perfeição, a gente desmonta um ideal de paz, a gente desmonta um ideal de ser humano e passa a se relacionar de verdade. Passar a se relacionar de verdade é a gente olhar a nossa humanidade e ver que está todo mundo tentando. Então, toda essa experiência, eu pensei, nossa, eu vou montar um programa. Só que eu tinha que montar um programa que tivesse conexão direta com a minha própria história, porque tu não consegue oferecer algo que tu não tem. Tu pode até tentar oferecer algo que tu não tem, mas não se sustenta. Então, como eu tenho essa experiência com as práticas contemplativas e sou facilitadora internacional do Cultivating Emotional Balance, que é um método criado, o encontro da psicologia de Paul Ekman com o Alan Wallace, com as práticas contemplativas, e o professor Alan Wallace é um dos meus professores, aí eu fui montando, assim, foi um quebra-cabeça, sabe? Inclusive, eu montei o programa na Holy Isle, na Ilha de Paz, na Escócia. E é a única ilha que não tem predadores. É uma das poucas ilhas, não é única, porque eles dizem única, mas eu nunca acredito que algo é único. Eu acho que sempre tem algo por aí. E eu montei o programa lá e o que ele faz? A gente trabalha a ideia de John Paul Lederach da transformação de conflitos, principalmente a ideia de transformação elicitiva de conflitos, que o que é elicitivo? É elicitar. O facilitador ele tem que treinar muito em soft skills, muito, porque ele vai ter que ter tanta abertura de mente, tanta abertura, tanta sensibilidade, porque os pequenos detalhes contam, sabe? E precisa ter muito treinamento de soft skills. Aí, o que foi a minha investigação? Para você utilizar a ferramenta de John Paul Lederach, inclusive eu conversei com o Lederach a semana passada, 2 semanas atrás, para utilizar as ferramentas de transformação de conflitos conforme ele propõe, você precisa ter prática contemplativa. O Lederach, ele é um contemplativo, né? Poucas dentro da abordagem da tradição cristã. Então, você precisa ter todo esse refinamento de soft skills, né? E além da psique, e além dos trabalhos psicológicos, porque a psicologia é maravilhosa, só que ela tem um ponto que ela vai. As práticas contemplativas, elas buscam furar a psique, a gente ir além do substrato da consciência. Então, é muito louco, parece papo de maluco. Mas, então aí eu fiz essa junção, eu comecei a pesquisa observando as pessoas que trabalhavam com a ferramenta de John Paul Lederach, e eu vi que elas eram muito responsivas. E aí eu comecei a observar pessoas, eu fiz pesquisa, pessoas que faziam práticas contemplativas e já não tinham tantos gatilhos emocionais e elas conseguiam utilizar melhor a ferramenta. Aí começou a minha jornada assim, de investigação. E aí eu comecei a ver a importância do trabalho do equilíbrio emocional para o agente de paz e para ele trabalhar
esse equilíbrio emocional para poder utilizar essas ferramentas, né, passar por essas ferramentas, ele se transformar através delas e para poder servir e fazer as mediações ou as conduções, as facilitações dentro desses processos. Então, assim, de forma bem resumida, essa foi um pouco essa junção, porque é um quebra-cabeça bem juntinho, assim, né? E quando você idealizou esse programa e vai trazer, né, todas essas abordagens para nós, quais são as pessoas assim que você vê, né, usufruir? Claro, todos poderão usufruir dessas abordagens, dessas disciplinas, né, dessa proposta da pós-graduação. Mas, assim, logo de cara, se você pudesse afirmar, olha, é aplicável, eu visualizo isso em tais e tais campos, enfim. Conversa um pouquinho com a gente sobre isso. Como é que é essa sua visão sobre a aplicação do conteúdo que você traz nesse programa? Sim, eu vou te falar por experiência mesmo, de acompanhamento desde 2015 que o programa está no Brasil. É o único programa da América Latina dentro desse campo de estudos de paz e de conflitos. E ele ainda está sendo consolidado, né? Porque não é fácil a gente implementar algo pioneiro, diferente, né, em qualquer lugar do mundo. E o Brasil não tem muita, digamos assim, subsídio educação para esses projetos. Então, a gente, assim, a gente tem um programa que ele é autossustentável. Então, assim, ele não tem subsídio nem nacional e nem internacional. Então, tem todo... Então, a gente ainda está consolidando essa área mesmo, né, através do programa. E nós já tivemos políticos, deputados fazendo. Então, assim, os agentes de paz, a gente precisa de agentes de paz em todas as áreas. Nós já tivemos um médico do Rio de Janeiro que fez, e ele aplicou no dia a dia, porque as pessoas não pensam, o médico não lida com conflito. Gente, lida com a dor o dia inteiro, lida com o conflito da perda, da doença, ele lida com conflito. As pessoas têm uma ideia de conflito muito ligada ao judiciário e não Sim. ligada ao conflito às vezes, tensões que a gente tem. Às vezes eu não sei lidar com as minhas emoções, que é mais conflito você com você mesmo, às vezes. Não precisa muita coisa, né? Você com seus pensamentos. Então, nós já tivemos médicos, políticos, advogados, psicólogos, psiquiatras, educadores, servidores públicos, agentes comunitários, nós já tivemos, sociólogos, antropólogos, nós tivemos enfermeiros, a gente nunca teve, nem fisioterapeuta, mas deixa eu ver quem mais... pais, mães, a gente já teve, né? Uma vez veio uma aluna e a gente perguntou qual que era a motivação, ela disse, dá conta de mim e dá conta da minha família, entendeu? Então, assim, é muito aplicável. Às vezes as pessoas se assustam porque é um campo acadêmico e porque é um programa acadêmico, né? A gente é famoso porque tem muita coisa que a gente estuda, textos acadêmicos, etc. Só que a gente traz uma academia de uma outra forma, uma academia antiga, aquela academia que te instiga a você conversar, dialogar, investigar profundamente através da sua experiência e partilhar de forma generosa e colaborativa as riquezas das tuas investigações. E aí vai ter um que vai concordar, o outro vai aceitar, porque o ponto não é concordar e aceitar, é a gente ir além do certo e errado, é a gente ir num campo aonde, eu gosto daquele dizer de Rumi, entre o certo e o errado existe um campo, nos encontramos nesse campo. Então, a nossa forma da academia é tentar fazer com que a gente saia desse modo de pensar extremista, de certo e errado, branco, preto, isso, aquilo. A lógica binária, né? Exato, sair dessa lógica binária e a gente adentrar num campo de exploração com a mente curiosa, com uma mente aberta, aonde a gente consegue escutar algo do outro totalmente diferente daquilo que a gente pensa e a gente consegue achar sentido nisso. E não ficar na nossa própria mente dizendo, ele está errado. Isso daí é um dos causadores das guerras que a gente tem e as pessoas não percebem, das guerras internas e das guerras entre famílias, entre pessoas e as guerras no mundo, porque as guerras são feitas de pessoas e são feitas de pessoas. Um professor, uma vez, ele me disse assim, que ele é especialista na Palestina, ele disse, Israel e Palestina,
eles não são muito diferentes. A narrativa é diferente e o que eles requerem é diferente. Mas a postura de ambos é muito parecida. Onde você tem um com uma grande verdade defendendo e o outro com uma outra grande verdade defendendo, nunca vai se transformar. Por quê? Porque eu tô certo. Né? Então, assim, se eu tô certo e vou lutar por estar certo para o resto da vida, aonde que vai ter espaço para esse campo de curiosidade? E o Lederach fala algo que eu amo, assim, isso é abordado muito na ciência contemplativa. Através da ciência contemplativa, principalmente a Elizabeth Mattes Nangel, que é uma professora de meditação maravilhosa, ela trabalha muito esse conceito da interdependência e o conceito do caminho do meio, que muitas pessoas interpretam o caminho do meio como meio. O caminho do meio não tem meio. O caminho do meio ele é uma forma de posicionar a mente para o insight. É a forma de posicionar a mente aberta, uma mente curiosa. Isso me lembra, desculpa te interromper, não, me lembra o Otto Scharmer, né, com a teoria U, que é essa disponibilidade para percorrer esse U, né, e obviamente tudo começa na escuta, né? Na disponibilidade de escutar, que é de alguma forma deixar um lugar de poder, né? Deixar um lugar de fala para poder se disponibilizar para a narrativa do outro, para de fato se deixar o outro transbordar sem todas essas barreiras do diálogo, né? O Otto Scharmer, pelo que eu sei, a gente participou de um projeto juntos e a gente ia passar 15 dias na Índia há uns anos atrás, mas eu não consegui, eu perdi o voo, na verdade. Foi uma coisa que aconteceu assim bem estranha. Mas ele tem essa conexão com práticas contemplativas também, então tem muita relação com isso. Né? Alan Kaplan também é uma referência, né? Tem. Então, assim, na verdade, se a gente for estudar, a maior parte deles, porque em algum momento da nossa história, a gente, por mais que seja qualquer ferramenta maravilhosa, se ela é maravilhosa, ela vai ir ao encontro de você descobrir algo muito além, né, de você mesmo, porque elas buscam você se conhecer para ver essa universalidade de dificuldades que todos temos para a gente acessar esse campo humano, né? Então, parece que essas ferramentas, elas buscam a individualidade, você se conhecer. Mas quando você se conhece a fundo, você vê que não tem nada ali, além de servir ao mundo, né? Exato. Porque se você for estudar alguma coisa dessa para você, não é para isso, não. É para você se conhecer, e quando você se conhece, você conhece o mundo, porque você é o mundo, você que cria a sua realidade, né? E você se transformando, você transforma todas as suas relações. Então, a gente está interdependente. A Lama Elizabeth, ela fala assim, né? Não é um e nem... Isso aqui, aparentemente, parece que é um, e aparentemente parece que é dois. E não é. Não é um e não é dois. É interdependência. Então, a gente começa a estudar o que é interdependência, que é o caminho do meio, mas para isso precisa de treinamento. Não basta a gente ficar só no cognitivo. Meditação é relaxamento. Meditação não é relaxamento. Meditação é para cortar o pensamento binário, é cortar a dualidade. Meditação de relaxamento não é meditação. Relaxamento é relaxamento. A meditação, ela não vem todas as meditações, né? Que é de cortar o pensamento binário dessa dualidade, elas têm o propósito, o relaxamento ele é a base para você ir além. Você começa com o relaxamento para depois você investigar, né? Foca na respiração para gerar quietude, depois você investiga corpo, mente, fenômenos, sentimentos, e aí você começa a ir quebrando essa forma de pensamento binário, que é o dual. Então, esse é o propósito da meditação, né? E é difícil, porque às vezes tem gente que medita e diz assim: nossa, comecei a meditar, achei que a minha vida ia ficar melhor, tá um caos, tá horrível. Não é que tá horrível, você começou a prestar atenção no que estava lá. E esse despertar, né, como você bem disse, o para casa começa em nós. E a generosidade dessas abordagens, que eu chamo de ecossistêmicas também, né, como Otto Scharmer, todas essas, a própria abordagem da CNV, começa na gente, mas aconteceu com você, quando você percebeu que estava usufruindo de tanto conhecimento, de tantas ferramentas potentes e quis compartilhar, e quis trazer para o Brasil, e quis
mostrar, né, para o máximo de pessoas possíveis o quanto que isso é maravilhoso. Então, acho que sai de nós e transborda, né? Essa é a magia desse processo autoinvestigativo que faz com que a gente doe para a inteligência coletiva, né? E aí a inteligência coletiva funciona com essa potencialidade aí de beber nessas fontes, né? Não sou eu, meu ego, é o eco, né? Então, essa ideia do universo, enfim, do sistema como um todo. Porque sempre é uma perspectiva do eu, né? Do nós e do sistema, enfim. E essas trocas são potentes. Teres, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho até quando vão as matrículas, como é que funciona, quem são os contatos, você pode deixar alguma rede social, site. E eu já quero de antemão que deixar, né, para o pessoal que é da CNV, essa live vai ficar gravada, nós vamos compartilhar em outros canais. Quero dizer para vocês que eu apertei o play para essa trilha educacional, eu vou cursar essa pós, estou muito feliz com essa escolha. Esse encontro, para mim, né, promete, porque exatamente essa é a minha curiosidade. Eu estou aqui como uma grande estudante curiosa para entender toda essa ciência contemplativa que o curso também, né, vai apresentar. Então, faço o convite para toda a comunidade CNV. Nós temos muitos professores, psicólogos, advogados, mediadores, pedagogos, né, assistente social, diversos profissionais, diversas áreas. Inclusive, quero te dizer, Séries, que o pessoal dos cuidados paliativos, enfermeiras, médicos, que também já usufruíram, né, das potencialidades da comunicação não violenta, podem usufruir ainda mais ferramentas com essa pós-graduação. Vale muito a pena dar um zoom, colocar uma lupa, olhar o programa, entrar no site, porque, pessoal, impecável. Feito com muita dedicação, muito bem estruturado. Tudo que eu vi até agora só me deixa assim, entusiasmada com esse trajeto que a gente vai percorrer a partir do próximo mês, não é isso, Séries? Conta pra gente essa parte mais procedimental aí do curso. Sim, começa já agora acho que é 11 de março, né? Agora em março, e pela primeira vez a gente tem o programa desde 2015, né? Mas o programa sempre foi presencial, acontecendo em Santa Catarina. E agora, essa única turma, a gente não sabe o que vai ser no futuro. Então, esse ano a gente está oferecendo 12 meses de forma à distância. Então, você pode fazer da comodidade da sua casa, né? E ele começa em março, as inscrições estão abertas no nosso site. Eu posso depois passar e tu divulgar. E tem o nosso site, que é www.pazimente.com.br, e esse site vai redirecionar para o site onde estão as inscrições, né? Então, as pessoas podem ter acesso. E aí são professores maravilhosos da Cátedra de Paz da Unesco. Isso, tem uma diferencial da Cátedra da Unesco. Isso, a gente tem uma cooperação com a Cátedra de Paz da Unesco. O programa ele é oferecido pela Pazimente e pela Faculdade Inovari, e toda a parte pedagógica é administrada pela Pazimente. Então, a gente tem essa parceria com a Faculdade Inovari, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma plataforma EAD nossa. Então, o Pazimente tem esse cuidado com todo o processo, sabe? Do início ao fim. E começa agora em março. E tem professores da Cátedra de Paz da Unesco, os melhores. Assim, o detentor da Cátedra de Paz da Unesco vai estar, acho que 4, 5 professores da Cátedra da Unesco. Então, isso é maravilhoso. Nós temos a Elizabeth Matis Nangel dos Estados Unidos, que ela tem 35 anos de prática contemplativa. Ela é uma grande professora dentro do budismo, uma das mais reconhecidas no mundo, vai estar com a gente. E todas as aulas internacionais, isso é o luxo do luxo. Todas as aulas internacionais têm tradução simultânea, ou seja, você vai escutar em português, porque a gente contratou tradutores maravilhosos para traduzirem todo esse conteúdo. E a jornada é 12 meses. Que maravilha. Bom, vamos deixar aqui algumas referências rápidas para o pessoal pegar, que é o Instagram. Primeiro vamos começar com o seu, Séries Tramontini. É com Y, não é isso? CERYS, Séries Tramontini. Séries Tramontini. Segue lá, pessoal. E Paz e Mente, @Paz e Mente.
E lá no Paz e Mente, e também no das séries, vocês vão encontrar posts que estão explicando sobre a pós-graduação. Tá? Qualquer dúvida, é só mandar um direct para a gente aqui também no CNV Hub e nós vamos direcioná-los para os contatos também do pessoal da pós-graduação. Séries, agora aproveitando só o finalzinho assim, da nossa live, eu sei que a gente tem um tempo, mas também eu acredito que as pessoas precisam pesquisar, né? Se portar como curiosas. Eu preciso disso, está no meu momento, como é que eu posso aplicar isso na minha vida? Queria que você deixasse uma mensagem final aqui para a gente. É como se a gente colocasse assim, um substrato, uma alma dessa pós, mas a alma dos estudos de paz e do conflito, né? Se você pudesse fazer uma síntese para a gente, como é que você deixaria uma mensagem final? Eu diria assim que a jornada mais profunda que a gente pode fazer é a jornada de compreensão. Essa jornada, a gente usa pedagogicamente esse termo interno, né? Mas a gente não pode descartar o mundo fenomênico, o mundo externo. E eu acho que a gente deveria investigar qual que é a interdependência entre interno e externo. Porque eu vejo muitas pessoas muito... o mundo interno e para dentro. Parece que isso, você se retira do mundo. Mas o mundo interno, ele reflete... O mundo externo reflete o interno e o interno reflete o externo. Então, existe uma interdependência entre isso. Então, a Lama fala isso, né? Fala. Ela é maravilhosa. Até onde começa, vai o seu mundo, né? E Exato. você e o mundo, né? Qual é a diferença, né? Exato. E dentro desse trabalho de você observar essa interdependência entre o externo e o interno, você começa a investigar de uma forma muito profunda esses fenômenos, todos os fenômenos, porque a realidade que você vê fora é a realidade que passa pelos teus filtros internos. Então, o dia pode estar maravilhoso. Se você realmente não está bem internamente, você não vai ver a maravilha do mundo, né? E isso daí tem muita pesquisa científica. Então, não precisa trabalhar só né, focar nas práticas contemplativas. Isso cientificamente é comprovado. Então, eu diria assim, esse tipo de programa vai... muitas pessoas me perguntam, o que eu vou ganhar com isso? Né? O que ao final de um programa desse eu me torno? Eu disse, você vai se tornar aquilo que você quiser. Então, assim, eu acho que isso... Mas eu digo, eu tenho certeza de uma coisa, você vai se tornar um ser humano infinitamente melhor para ti e para o mundo. Esse é o primeiro ponto. E profissionalmente, todas as ferramentas que você fez em Harvard, não sei aonde, eu tenho certeza que depois do programa, você vai refinar o teu instrumento, como aquele... sabe aquele instrumento bem de cordas, assim, que você afina? Você vai ter um refinamento depois do programa que, independentemente da ferramenta que você está utilizando já, ou que aprendeu, você vai utilizar e potencializar elas de uma forma que você desconhecia. Então, assim, o programa, ele é tão generoso e ele é tão... Não é porque a gente criou, mas ele é tão respeitoso que ele permite que você faça a sua jornada até onde você quer ir e que você refine os seus instrumentos da forma com que você acha que é devido. Então, existe uma magia que acontece, né? E eu acho que a transformação, não adianta a gente falar de paz, de não violência, se dentro da gente a gente não faz um compromisso da gente praticar isso com as nossas microviolências, né? Começar a transformar essas microviolências da forma com que eu penso, da forma com que eu ajo, da forma com que eu falo, da forma... E não é robô, não é virar um tecnicista, a gente precisa desabrochar esse coração verdadeiro de ser humano e olhar para o outro com esse coração verdadeiro de ser humano. A gente precisa se encontrar de verdade, sabe? O fiel da balança é o conteúdo da alma, né? E, obviamente, eu sempre falo que estudar alarga a nossa mochilinha, né? Nossa bagagem cognitiva e que vai dando novas lentes, né? E uma coisa que eu olhava de um jeito, agora, para mim, se descortina com outras perspectivas, né? Não, e o programa, assim, ele tem muito conteúdo. Então, assim, para quem gosta de conteúdo intelectual, vai sair, assim, abarrotado.
Porque Olha que assim, maravilha. parece que é uma coisa assim só... Não é New Age, gente. A gente está fazendo ciência. Ciência, um programa científico, acadêmico, chancelado pela Cátedra de Paz da Unesco. Vocês vão ter conteúdos de ponta, de estudo de conflito, de conceitualização. Então, para quem gosta de intelectualidade, esse é o programa perfeito. Mas tem que gostar também de ir além e de praticar profundamente né, a gente colocar a intelectualidade a serviço da grande transformação. Então, não é a intelectualidade ser em primeiro plano, né? E nem em segundo, é a gente trabalhar juntos. Utilizar esses recursos, não é excludente, né? Exato, não ser excludente. Então, eu acho que, na verdade, eu fico muito feliz do programa como tá, porque eu acompanho as pessoas, a transformação, e eu vejo, assim, juízes, promotores, advogados, médicos, políticos, se movimentando no mundo, e a gente está um pedacinho nos movimentos deles. E a gente tem relatos dos alunos, a transformação, né, que eles tiveram. E pessoas assim, eu te digo, pessoas que têm carreira de 20, 30 anos, que têm PhD às vezes, e vêm fazer a pós, né? Porque é uma pós-graduação lato sensu, então mesmo quem tem PhD, a gente já teve vários alunos de PhD e eles saíram assim maravilhados do conteúdo, né? E essa turma, Érica, ela tá muito especial, por quê? Porque como ela vai ser à distância, a gente está com 50% do valor original, então é uma super economia. Muita gente está fazendo e se inscrevendo agora. Por quê? Porque o programa está assim, a metade do preço do que era antes. Está à distância, porque daí você não tem gastos de vir até Santa Catarina, hospedagem, alimentação, então isso reduz muito o gasto. E tá os melhores, assim, muitos dos melhores professores que já passaram no programa desde 2015. Então, como está sendo virtual, a gente conseguiu a agenda dos melhores. Então, assim, tá um conteúdo rico, tá acessível financeiramente, se parcela. Então, a gente está bem feliz. Eu espero que essa turma encha. Sim, vamos encher. E olha só, a modelagem, né, do programa se inspirou em das principais instituições, né, de ensino internacionais, parece que de Innsbruck, né? Sim. E que se a pessoa quiser avançar nos estudos para converter em mestrado, existe toda essa consonância aí do que foi modelado aqui para o Brasil com as cadeiras de lá, não é isso? Do programa de mestrado. Então, existe essa sinergia aí, né? Sim, nós temos uma cooperação com a cátedra, o programa foi criado e é registrado pela Pazimente, então sai o certificado Pazimente Inovare e tem o logo como cooperação da Cátedra de Paz da Unesco. Então, o aluno que termina o nosso programa, por conta da gente ter essa cooperação internacional, ele pode utilizar os nossos créditos para o mestrado de Innsbruck, na Áustria, que é o mestrado da Cátedra de Paz da Unesco, que é o mestrado que eu fiz em estudos de paz e segurança internacional, estudos de paz e de conflitos. O programa lá na Áustria, tanto o programa aqui quanto lá são independentes, ou seja, o aluno aqui, ele não é um sanduíche que ele termina lá, não é obrigado, ele faz aqui, ganha o certificado aqui e finaliza o processo aqui. Se ele quiser dar continuidade para o mestrado internacional, ele manda todos os documentos, o nosso certificado, faz o processo seletivo. Lá a gente tem preferência de vagas, mas eles analisam o currículo e as cartas de recomendação e tudo mais. E aí, se o aluno tem que falar inglês fluente lá, eles não fazem que nem nós aqui, que a gente dá tradutor, a gente que paparica o pessoal aqui. Lá não, lá todo o programa é em inglês. Então, o aluno passando, eles fazem a análise de créditos, e aí o aluno lá, às vezes, faz um semestre, mais a tese, a dissertação, que eles chamam de tese, ou 2 semestres, mais a dissertação. Então, tem essa opção também. Joia! Muito bom. Eu já entrei, já me matriculei, já entrei no ambiente virtual de aprendizagem, já estou assistindo todos os vídeos da Lama, estou assim, apaixonada. E também, né, o ambiente educacional, o ambiente EAD super estruturado, pessoal. Vem com a gente aqui, vem para essa pós, vem ser meu colega, né, me dá esse apoio nessa trajetória aí também. Então, pessoal da CNV Hub, quem está nessa live, os que assistirão no futuro breve,
inscrições abertas, uma grande oportunidade. Vamos alargar as fronteiras do pensar, vamos mergulhar em novas perspectivas. Lembrando aí sobre essa questão da você, o outro, né? E a nossa interdependência. Né? Vamos cuidar das nossas relações e eu acho que ampliar essas fronteiras é o principal passo que a gente pode dar, não é isso? E, Érica, deixa eu só falar uma coisa. Só corrigir, a pós ela é só nos finais de semana. Então, assim, isso é bem legal falar, porque assim, são 5 encontros de finais de semana de forma assíncrona. Você vai ter interação com o professor. Então, não é... Como a gente está trabalhando com relações humanas, a gente se relaciona no ambiente virtual em tempo real. Então, são 5 encontros durante finais de semana, durante o mês de março e o primeiro final de semana de abril. Depois, só 5 encontros nos finais de semana no mês de junho e pega um final de semana de julho. E nesses entre-meios desses 12 meses, é uma plataforma assíncrona com acompanhamento de facilitadores. Ou seja, você vai estar acompanhado a jornada inteira, seja de forma síncrona ou de forma assíncrona, tá? Perfeito, muito bom. Doida para começar, hein? Nosso tempo aqui da live do Instagram tá finalizando. Quero dizer para vocês que tem aí uma setinha na lateral, que se você achou essa live importante, tem alguém que apareceu na sua mente assim, poxa, fulano vai gostar disso também, clica nesse aviãozinho, manda essa live para ele, para ela. E vamos aí compartilhar coisa boa, não é isso? Se fez sentido para você, se você acha que vai contribuir, compartilhe essa live, nos apoie aí nessa girafada do mundo. É assim que a gente fala aqui, viu, Sérgio? Vamos girafar do mundo, né? Então vamos girafar, vou girafar com vocês. Estou girafando. Muito obrigada mais uma vez. Beijo para todo o pessoal que compõe o seu time da Paz e Mente. A gente vai se encontrar em breve, você como minha professora. Eu estou, assim, encantada com tudo isso e muito aberta para aprender com vocês. Então, um beijo, até breve. E essa live vai ficar gravada, hein, pessoal? Não esquece de compartilhar. Até mais, pessoal.